gente, vamos iniciar, né, a nossa aula de hoje. Eu quero dar as boas-vindas para vocês do 8º ano, né? Nós vamos começar a trabalhar o nosso livrozinho do 8º ano, que vocês já devem ter recebido na escola, né? Vamos iniciar a nossa semana. Eu espero que seja uma semana altamente produtiva, né? Proveitosa por parte de vocês, que vocês assistam o vídeo até o final. Gente, é uma aula. No vídeo que vocês estão recebendo agora, eu estou dando uma aula de geografia sobre o capítulo 1, certo? Então, por favor, assistam todo o vídeo. O vídeo é um pouquinho longo, mas façam isso, façam de conta que vocês estão na escola e que eu estou lá na frente do quadro explicando todos aqueles pontos necessários para a aprendizagem de vocês. Façam isso e no final do vídeo, lá no final do vídeo, eu digo a atividade que nós vamos realizar nessa semana. Então, essa semana nós temos o quê? Nós temos a nossa videoaula, que vocês estão recebendo agora, e eu vou dizer, né, no final do vídeo, eu digo qual é a atividade que eu quero ter como devolutiva. Mas, para vocês fazerem a atividade, assistam o vídeo todo, porque vai ser altamente produtivo para vocês. Não só na aprendizagem do conteúdo que a gente está trabalhando agora, mas também vai ajudar na resolução da atividade de vocês. Então, vamos iniciar a nossa aula. Vamos lá? Todo mundo prestando atenção. Continuando aqui nossa aula, nós temos a nossa abertura. E aqui vai iniciarmos a nossa apresentação dos slides, explicando tudo. Somos a Escola Celestino de Souza, estamos na aula de Geografia, hoje no dia 18 de fevereiro de 2021. A aula é para as turmas de 8º ano, né? E eu, professora Adriana Lima, com vocês aqui neste momento. A nossa aula hoje ela vai ser sobre a unidade 1. Vamos iniciar a unidade 1, Espaço Geográfico e Geopolítico Mundial, e vamos estudar o nosso primeiro capítulo, que é a Geopolítica e Relações Internacionais. Até agora, nossas aulas de Geografia, nós tivemos uma atividade diagnóstica, onde eu trabalhei com vocês alguns conteúdos gerais, né, da geografia, aquilo que a gente sabe que tem que saber no cotidiano, né, que são conteúdos básicos da geografia. E na nossa última aula, na semana passada, nós trabalhamos um texto, né, que eu produzi sobre o ensino de geografia na pandemia, onde a gente viu a situação do nosso ensino de geografia, né, a distância, as nossas dificuldades. Fiz algumas indagações com vocês e no final vocês tiveram uma atividadezinha para responder de forma pessoal, mas de forma bastante importante, que é para mim tentar entender esse momento de vocês, né, para comigo, para com a escola, para com o ensino de geografia. Então, retomando agora os conteúdos mesmo referente ao 8º ano, vamos iniciar com a geopolítica e essas relações e as relações internacionais que envolvem esse conteúdo, né? Que na verdade é o conteúdo que nós estamos iniciando agora. Para a gente tentar entender o conteúdo desse capítulo, nós primeiramente temos que entender qual é o conceito de geopolítica. Por que é importante eu saber geopolítica? Como é que essa palavra, como é que essa ideia chegou à nossa disciplina, né? Chegou a ser um objetivo do nosso conteúdo nesse momento. Então, a geopolítica, gente, na verdade, ela é uma ciência que estuda as estratégias do Estado. Aí nós vamos grifar aqui, ó, Estado, para administrar seu território. Outra palavrinha que eu acho interessante a gente marcar agora, visando a sobrevivência de seu povo. Olha aí, povo, gente, desculpa a minha coordenação motora, tá? E sua melhor inserção no plano político internacional.
Plano político internacional. Inserção de quem? Do Estado, né? Que ele está falando aqui, a inserção do Estado. Então, a geopolítica ela vai ser essa ciência que vai estudar as estratégias que o Estado, professora, que Estado é esse que se fala na geopolítica? Daqui a pouco nós vamos tentar entender os conceitos de Estado. Quais são os conceitos de Estado necessários para vocês entenderem o que nós estamos trabalhando aqui, né? Porque a gente fala em Estado em vários sentidos, mas esse Estado aqui, gente, ó, esse Estado aqui, eu estou falando com aquele Ezinho maiúsculo, né? Um Estado referente à política, referente à administração, né? O Estado referente também à nação. Então, vamos tentar já daqui a pouco a entender o que é isso. Então, o que nós temos que focar aqui nesse conceito? A geopolítica ela vai ser essa ciência, né, que vai estudar as estratégias do Estado para administrar seu território, visando a sobrevivência de seu povo e sua melhor inserção no plano político internacional. Então, ela vai estudar como o Estado vai interagir internamente dentro do seu próprio território, como ele vai ser inserido internacionalmente. Então, a geopolítica ela trabalha com isso, como o próprio Estado ele consegue fazer suas interações, seja políticas, seja jurídicas, dentro do seu, economicamente também, lógico, socialmente também, dentro do seu próprio território, e como isso vai deixar transparecer a nível mundial, a nível internacional. Então, essa é a geopolítica, né? É esse estudo da política dentro do âmbito territorial do próprio Estado, como também no âmbito internacional. Então, vamos entender agora que o mundo ele passa por uma configuração, né? E hoje a configuração mundial de hoje não é igual a que era na época da Primeira Guerra Mundial, na época da Segunda Guerra Mundial, né? Após a Segunda Guerra Mundial, após a Guerra Fria. Então, a configuração do mundo, gente, ela é mutável, né? O mapa que nós temos hoje, ele não é um mapa estático. Os países, eles podem ser criados, eles podem ser extintos e podem ser reorganizados. Mas, professora, por que isso é importante eu entender dentro da geopolítica? Olha, meus amigos, nós estamos estudando aqui a ideia de estudar a política, né? De estudar uma divisão política do mundo. Então, para a gente tentar entender isso, para a gente aprender isso, nós temos que tentar entender que países podem ser criados, podem ser extintos, podem ser reorganizados. Eles podem se juntar e formar um Estado-nação, que é algo que a gente já vai ver daqui a pouco. Eles podem fazer como o que aconteceu com a União Soviética. A União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela juntou 15 repúblicas e formou a União Soviética. Quando a União Soviética, melhor dizendo, deixou de existir, nós tivemos o quê? Uma separação desses países, dessas repúblicas. E essas repúblicas, algumas modificaram nomes, houve uma individualização de certa forma. Então, na verdade, houve uma mudança na configuração do mundo. Então, tudo isso é importante para a gente entender a política a nível mundial. E aí vocês podem até dizer assim, mas como é que isso surgiu? Né? Por que é que isso se tornou importante dentro da geografia? A primeira pessoa a utilizar esses termos foi o sueco Rudolf Kejler. Rudolf Kejler, ele pensou, né, a partir dos estudos anteriores de Frederick Hertzel, ele pensou em criar a ideia de geopolítica, já que ele era um cientista político, né? Então, ele foi criado a partir do século XIX, entre o final do século XIX e o início do século XX, e aí esse termo se tornou mais popularizado e se tornou
necessário dentro da disciplina de geografia, né? Para a gente entender um pouquinho da geografia, né? Na verdade, de geografia política, né? Porque a geografia não é só física, a geografia ela pode ser vista nos aspectos políticos, nos aspectos humanos, lógico, nos aspectos físicos também, mas ela é altamente necessária no aspecto econômico também, mas ela é altamente necessária a gente saber dessas distinções e de que essa composição da geografia, né, inclusive da política, é muito importante para o nosso estudo, para entender o que acontece no mundo e o que acontece dentro do nosso próprio país. Agora, vamos tentar entender alguns conceitos, né? Conceitos que a gente já vem trabalhando aqui, aliás, ideias conceituais de termos que a gente já está trabalhando aqui na nossa aula, mas que a gente ainda não parou para dizer o que é cada coisa, assim, de uma forma mais didática para vocês. O primeiro conceito que eu quero trabalhar é o conceito de Estado. Né? A gente falou aqui em Estado e é uma palavra que vocês comumente trabalham no dia a dia de vocês, mas vocês talvez não tenham entendido que o Estado que a gente está falando aqui é a forma como a sociedade se organiza politicamente, é também o ordenamento jurídico que regula a convivência dos habitantes de um país. Isso é o Estado. Então, o Estado é a forma como a nossa sociedade, por exemplo, vamos pegar o nosso país como exemplo, como a nossa sociedade se organiza politicamente e é o ordenamento jurídico que regula a nossa convivência dentro do nosso país. Dentro do próprio Estado existe o governo. E o que é o governo? Né? O governo é a forma como as instituições políticas e administrativas do país produzem as leis. Aí você vai dizer, quem produz as leis? O Poder Legislativo. Quem vai executar essas leis? Né? Quem vai colocar em prática essas leis? O Poder Executivo. E quem vai garantir que essas leis serão colocadas em prática? Que vai avaliar a execução dessas leis? O Poder Judiciário. Então, para a gente tentar entender essa base, é como se o Estado precisasse de uma base. Né? Ele precisa de uma base a partir do tipo de governo que ele tem. Né? Então, nós temos as nossas instituições políticas e administrativas que vão dar esse suporte, seja produzindo leis, sejam colocando essas leis em práticas e sejam garantindo que essa prática realmente aconteça. Então, nós temos 3 níveis aí: Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário, certo? São 3 níveis. E interessante que nós temos dentro do nosso país, vamos pegar o nosso país como exemplo, nós temos dentro do nosso município Poder Legislativo, Executivo e Poder Judiciário. A nível de Estado também nós temos o Poder Legislativo, o Executivo e Judiciário, e a nível federal, do mesmo jeito. Temos o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Então, isso é importante para garantir a existência de um Estado, para garantir que o nosso Estado funcione. Esses níveis de poderes, eles são altamente necessários e um não se sobrepõe ao outro. A ideia é essa, de um não sobrepor ao outro. A ideia é de que esses 3 poderes possam existir e cada um tenha a sua importância. Cada um tenha a sua condição de existência, condição de legislar, de aplicar as leis, de fiscalizar essas leis, de como se essa lei que foi criada, de certa forma, ela condiz, né, com a necessidade, com a realidade. Então, são poderes que vão dar para o Estado uma garantia, a garantia da existência desse Estado e, por que não dizer, a garantia de um Estado soberano. E quando a gente fala em Estado soberano, é aquela ideia de que o Estado, ele, com todos esses poderes, né, agindo, né, dentro dele, sendo mantenedores desse Estado, ele é soberano e superior a toda e qualquer lei que possa vir para destituir. Na verdade, é como se o ser soberano é quando você reconhece o poder que não tem poder superior a ele. Né? O Estado soberano ele vai reconhecer que não há
Ele não precisa reconhecer, na verdade, né, que exista um poder superior a ele. É a ideia de que você, com a sua legislação, com a execução das leis, com o poder judiciário, né, acatando, garantindo a execução das leis, eles possam dizer, né, possa entender que não existe lei superior a próprias leis que estão dentro do próprio Estado. Porém, você pode dizer, mas, professora, a nível internacional, nós temos leis que, tratados, que o país vai lá e assina e vai fazer parte, nós temos o Tribunal Internacional, e aí, como é que fica? Bem, só, lógico, existem interações que a gente já falou aqui, interações internacionais, né? Interações fora do próprio Estado. Então, o nosso Estado, ele vai fazer essas interações internacionais, né? A política internacional. Então, em alguns momentos, ele vai fazer parte de alguns tratados, né? De alguns acordos, né? Ele vai ter algumas referências a ser, sim, examinadas lá fora, né? Mas ele é um Estado soberano, né? Ele é soberano. Porém, ele tem uma visibilidade internacional e ele pode ser avaliado, ele pode ser analisado, né? E ele pode ser julgado a nível internacional por algumas ações. Mas isso não tira o ser soberano do nosso Estado. Não vai tirar. Né? Ele não vai ser um Estado destituído de poderes, né? De jeito nenhum. Ok? E o que é Estado-nação, professora? Quando eu falo Estado-nação, o que é que eu estou dizendo? Olha aí, Estado-nação, na verdade, é uma nação que pode se constituir um Estado soberano, e quando ela ocupa um território e se organiza politicamente, nós podemos dizer que ela é um Estado-nação. Né? Então, o Estado-nação, na verdade, é o quê? É a nação, que pode constituir um Estado soberano. Aí você diz, mas sim, quem é Estado-nação? Nós somos um Estado-nação. Nós somos um Estado totalmente organizado politicamente, administrativamente, coordenamento jurídico definido, e somos uma nação, né? Que existem, que ocupamos um território que está organizado politicamente. Por isso nós somos dominados de Estado-nação. Mas temos exemplos, a Alemanha, Japão, Estados Unidos, finitos exemplos dentro do nosso globo terrestre. Mas nós temos o Estado-nação, gente, que é formado além de uma nação. O exemplo que a gente tem de Estado-nação, que é mais visível, que é mais exemplificado, é o exemplo do Reino Unido, que é um Estado-nação formado pela Inglaterra, pela Escócia, pelos países de Gales e pela Irlanda do Norte, certo? Então, eles são modelo de Estado-nação formado a partir da junção de algumas nações. Nós vimos Estado, nós vimos Estado-nação, e vamos ver o que é uma nação. Esse termo é definido como um coletivo humano com características comuns, como a língua e a religião. Os membros dessa coletividade estão ligados por laços históricos, étnicos e culturais. Então, quando a gente fala em nação, a gente está falando mais de algo histórico, né? De algo coletivo, de algo com características comuns. Então, o que é que define aquilo como história de um povo? É a sua língua, é a sua religião, é seus aspectos culturais, é seus aspectos étnicos e históricos. Então, a nação é isso. Então, por exemplo, nós somos uma nação, né, dentro de um Estado, né, nós temos a nossa língua, nós temos a nossa religião, aliás, religiões, né, nós não somos um Estado, uma nação de apenas uma religião,
Nós temos os nossos laços históricos, étnicos, né, formado por indígenas, formado por africanos e formado por europeus, e a junção dessas culturas, né, europeia, indígena e africana. Então, tudo isso forma a nossa nação. Então, quando a gente falar em nação, nós estamos falando dessas características. Característica histórica, característica étnica, característica cultural, a própria língua, a própria religião. Isso define, sim, o que é ser uma nação. Já o território, né? O que é um território? O território de um país é a base física desse país, sobre a qual o Estado exerce sua soberania. Então, o território, gente, ele vai ser delimitado pelos limites, olha aí, pelos limites políticos, que podem ser naturais. Os limites políticos, gente, eles podem ser naturais, como o quê? Como um rio, uma cordilheira, etc, né? Ou artificiais, estabelecida com base em outros elementos. Que elementos são esses? Gente, olha, nós temos, vamos dizer, territórios de países delimitados por fronteiras que estão lá, uma marcazinha, e ali é o limite daquele território, é o limite daquele país. Né? E a partir, quando você passa aquela marcazinha, então você já está em território de outro país, território que não condiz mais com o país que você estava anteriormente, vamos dizer assim. Eu lembro bem de um filme onde tinha uma menina que ela dizia que não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E o namorado dela levou ela para o limite dos estados, lá nos Estados Unidos. Mas só para a gente tentar entender, né? Que um limite pode ser o quê? Pode ser no caso, era uma marcazinha que tinha no asfalto. De um lado era um estado, do outro lado era outro estado, lá dos Estados Unidos, marcando o limite. Então, eles dizem, olha, você está ao mesmo tempo em 2 lugares. Um dos seus pés está no estado tal e o outro pezinho está no estado tal, né? Eu não me lembro mais o nome dos estados, que ele estava... Faz tempo que eu assisti esse filme, muito tempo. Então, assim, nós temos essas limitações, né? Esses limites políticos que podem ser tanto naturais como podem ser artificiais, produzidos pelo próprio homem, ok? O território de um país, gente, ele é formado pelo solo continental, né? E insular, pelo subsolo, pelo espaço aéreo e pelo território marítimo. Então, o que é que eu quero dizer? O território de um país vai ser composto pelo próprio continente, né, o território que está dentro do continente, pelas ilhas que estão ao redor, também podem fazer parte daquele território, pelo subsolo daquele território, pelo espaço aéreo e pelo território marítimo. Território marítimo, professora? Sim. O território marítimo, ele vai chegar uma parte do marítimo que também vai fazer parte daquele território, daquele país. Por exemplo, nós, aqui no Brasil, temos sim uma fronteira, um limite do nosso território marítimo. Mas como é que é essa delimitação? Essa delimitação é feita e aí, quando a gente está dentro daquele território marítimo que faz parte do nosso país, por exemplo, nós estamos à mercê das leis do nosso país, as leis do Brasil, um exemplo. Mas quando a gente ultrapassa aquele limite, né, que tem aqueles quilômetros de limites marítimos, né, que faz parte do nosso território, quando a gente ultrapassa a fronteira, né, que nós não estamos mais no Brasil, em águas brasileiras, vamos dizer assim, tudo que acontece fora dessas águas brasileiras é a critério de leis internacionais. Olha como isso é importante para a gente tentar entender por que o território, né, é tão importante compreender os conceitos de território, inclusive dos seus limites.
né, dos limites que acontecem, como ele diz, em rios, que acontecem em cordilheiras, que acontecem também no mar. Então, nós temos que entender que quando você está no território de certo país, você está à mercê das leis que são legisladas dentro daquele país. Eu estou colocando isso, essa importância das leis, porque é algo bem prático, que às vezes a gente não perde, melhor dizendo, que às vezes a gente não consegue entender de imediato e é tão prático, é tão do nosso dia a dia, é tão do nosso cotidiano. E como vocês estão agora na adolescência, daqui a pouco todo o conhecimento vai ficar um pouco mais complexo mesmo, é bom que a gente tenha tempo, é bom que a gente tente entender, quase que não sai, oh meu Deus, que a gente tente entender que nós estamos à mercê de leis, né? Que nós estamos submissas às leis, gente. Nós temos, como disse, eu já disse, nós temos obrigações, nós temos direitos também, mas nós temos que saber, para a gente saber os nossos direitos, nós também temos que saber as nossas obrigações. Então, isso é muito importante para a gente, para o nosso cotidiano. Então, que entendamos que dentro do nosso território é onde vai legislar as nossas leis. Que os limites que existem, que delimitam o nosso território, não é apenas delimitação física, mas é uma delimitação também de leis, ok? Agora eu quero trabalhar com vocês o conceito de país. O que é país? Vocês estão vendo que a gente está trabalhando com conceitos que a gente talvez utilize, talvez vocês estejam até agora utilizando como se fossem quase coisas iguais, como se tivesse o mesmo sentido, e não é. A ideia de Estado é uma, a ideia de nação é outra, a ideia de território é outra, e a ideia de país também é um pouquinho diferente. O que é país? Podemos definir país como um território politicamente delimitado, com unidades políticas administrativas, moeda própria, reconhecimento internacional e, em geral, habitado por uma comunidade com história própria. Todo país tem um Estado constituído que exerce soberania perante outros países e uma Constituição. Se eu perguntasse a vocês, nós somos um país? Somos, né, gente? Olha só aqui, ó. Vamos aqui marcando bem direitinho. Nós temos um território politicamente delimitado? Temos? Sim, nós temos. Nós temos unidades políticas administrativas? Sim, né? Nós temos unidades políticas administrativas. Nós temos uma moeda? Sim, nós temos o real, né? Que é a nossa moeda nos dias atuais. Nem sempre foi o real. Vocês, desde que vocês existem, né? Desde que vocês nasceram, é a moeda real. Mas antes nós tivemos cruzeiro, cruzados. Então a nossa moeda só foi ter esse nome a partir do plano real. Então nós temos uma moeda, sim. Nós temos, né, reconhecimento internacional da nossa existência como país? Sim. Por que, professora, que a gente tem que ter reconhecimento internacional? Porque existem países, gente, que até hoje eles tentam reconhecimento internacional. Eles tentam, pelo menos que a Organização Mundial, que a ONU, né? A Organização das Nações Unidas, perdão, que eu já estava aqui levando para a Organização Mundial da Saúde, lembrando da pandemia, gente, olha aí, que a ONU, por exemplo, reconheça a existência dele, que tem um reconhecimento internacional. Então, tem alguns países que não têm, mas nós temos. E nós somos habitados, né, por uma comunidade com história própria. Sim, nosso território, né, no início era habitado por quem? Pelos indígenas, né? E, posteriormente, houve a chegada dos europeus, que colonizou essas terras, que tentou escravizar os índios e, para acelerar o trabalho aqui na colônia, começaram a trazer da África os africanos, né, para o trabalho como escravo. E aí nós temos a formação da nossa história a partir dessas três etnias: indígena, que aqui já estavam,
os povos africanos que foram sequestrados, né, lá da África e trazidos para o nosso território para serem escravos aqui, e os europeus, né, mais precisamente os portugueses, que foi o grande colonizador das nossas terras e posteriormente a formação do nosso país, né, que foi a partir dessa colonização que aqui ocorreu, que houve a formação de um reino, né, a formação de uma colônia, posteriormente um reino submisso à própria coroa portuguesa também, e quando se transformou em império, para depois se transformar em república. E aí nós vamos ter a consolidação do nosso país, que tem um Estado constituído. Sim, nós temos um Estado constituído, né, que nós já vimos aqui, com aqueles 3 poderes, exercendo soberania diante de outros países, né? O nosso país hoje não é submisso a outros países, né? Ele não é uma colônia de nenhum outro país. E nós temos a nossa própria Constituição, certo? Então, isso caracteriza, tudo isso que a gente está vendo aqui, caracteriza o quê? A ideia de país. Então, nós podemos colocar aqui, o Brasil é sim um país, né? Um exemplo que a gente pode utilizar bem simples do nosso dia a dia, que é entender o Brasil como país, né? Nessa formação conceitual dessa ideia. Quando a gente fala em país, né, um país soberano, com Constituição, né, com território e tudo, nessa delimitação, a gente aí parte para tentar entender como esse país ele se desenha a nível internacional. Então, olha aí só que interessante. Nós temos aqui as relações entre os países e as principais organizações multilaterais. O que é que isso é importante, professor? Olha só, quando a gente fala em relações entre os países, a gente pode dizer assim, ó, mesmo um país sendo soberano, ele não vai conseguir se manter a nível internacional, a nível mundial, sem ter relação com outros países. Eles precisam se relacionar com outros países, seja a nível econômico, a nível comercial, a nível político, mas ele precisa dessa interação. Então, essas relações entre os países são regulamentadas por tratados e por acordos, que podem ser tanto bilaterais quanto multilaterais. Quando eu falo em acordos, né, bilaterais, eu estou falando dos acordos que acontecem entre 2 estados, né, que se baseiam em variados interesses que podem ser comercial, imigração, segurança internacional, seja o que for, mas vamos dizer, são relações bilaterais, ela acontece entre 2 países, aliás. Por exemplo, o Brasil pode ter uma relação bilateral com os Estados Unidos, com a própria Argentina aqui na América do Sul, né, com a China, que é o que acontece, né? Nós temos essas relações. Para isso, são feitos, vamos ter um acordo a nível de quê? A nível comercial? Sim, a nível comercial. A nível de imigração? Sim. Como é que esse acordo é a nível de imigração? Bem, nós podemos fazer um acordo onde fica instituído, né, a possibilidade de um país receber imigrantes do outro país, por exemplo, ou não. Pode ser um acordo onde você acabe com essa política de imigração também, né? Vamos ver o que é do interesse dos países. Então, o que eu quero que vocês entendam é que quando eu falo em relações bilaterais, eu estou falando de acordos entre 2 países. Já quando eu falo em relações multilaterais, aí já envolve 3 ou mais países, e aí, gente, se caracteriza com a obrigatoriedade de adesão. Obrigatoriedade de adesão, que vai ter o quê? Vai ter umas leizinhas, umas regras para todos os participantes, né? É como se fosse um acordo, mas esse acordo, ele necessita
de adesão, onde o país, né, o Estado que for aderir, na verdade, o Estado que for aderir, ele vai necessitar de que ele cumpra certos regulamentos daquele acordo, né, daquela relação iniciada, né, entre os países que vão fazer parte daquele acordo. Um exemplo é quando a gente fala sobre a questão do meio ambiente. Né? Por exemplo, quando você faz um tratado referente ao meio ambiente, como é muito comum nos dias atuais se discutir esses temas, nós temos os países que fazem parte, que assinam esses acordos, eles vão ter que regulamentar algumas tomadas de decisões. Né? A partir de agora, minha decisão, de acordo com o participante desse tratado, vai ser de quê? De diminuir os poluentes, por exemplo, né? Na atmosfera dentro do seu território. Então, tudo isso recai o quê? Recai na ideia de que, para você fazer umas relações multilaterais, você vai pegar os estados que vão fazer parte daquele tratado, daquele acordo, e aí aquele estado ele vai ter que assinar o termo de adesão, onde ele fica obrigatoriamente, a partir daquele momento, de seguir algumas regras, de seguir alguns termos legislativos, algumas ideias legislativas, né? Como fosse leis, né, gente? Como fosse leis. Lá nos tratados vão ter artigo 1º do tratado, aquela coisa toda, né? Lembrando de um códigozinho de umas leis que os países, que os estados vão ter que se vir como ideia principal a seguir diante daquele tratado, para seguir aquele tratado, certo? Então, mas o que eu quero que vocês entendam, né, se eu compliquei um pouquinho agora, mas o que eu quero que vocês entendam é que as relações multilaterais, elas vão necessitar de que os estados que vão fazer parte dessas relações, elas, além de aderir, né, de ter a obrigatoriedade de aderir, se vai dizer que vai participar ou não, mas ela vai ter que seguir as regras que estão incumbidas dentro daquele tratado, dentro daquele acordo, a qual eles vão fazer parte agora. Tá certo, gente? Quando a gente fala em relações entre os países e as principais organizações multilaterais, eu trago aqui alguns exemplos, né? Os exemplos de organizações multilaterais, que é o próprio Banco Mundial, né? O FMI, que também são exemplos de organizações internacionais que faz as relações multilaterais, né, dentro do ambiente internacional. Eu só relembrando aqui um pouquinho sobre a ideia de Banco Mundial, né, que ele foi fundado em 1944, em 1944, uma conferência internacional ocorrida na cidade de Brighton, nos Estados Unidos, estabeleceu os pilares dos atuais sistemas monetário e financeiro internacionais. Nela foram instituídos o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, que é o BIRD, e que mais tarde passou a integrar o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI. Então, a partir de 1944, há o surgimento dessa prerrogativa, né? Há o surgimento dessa necessidade de ter termos financeiros a nível internacional, que posteriormente deram cabimento tanto ao Banco Mundial, né? O Banco Mundial que a gente colocou aqui, como o próprio FMI, que são, quando a gente fala em parte financeira e parte monetária, que são altamente visíveis a nível mundial. Né? Quando a gente fala em termos econômicos, quando a gente fala em termos de ganhos ou perdas das economias mundiais, a gente sempre vê esses dois conceitos bem visíveis, né, no nosso cotidiano. Então, o FMI ele vai fornecer empréstimos a países com dificuldades financeiras, e aí a gente diz, empréstimo, né? Pois é.
Então, esses empréstimos, eles têm uma função, né? Lógico, o FMI ele não vai pegar, oferecer qualquer empréstimo para qualquer estado, né? Ele também, ele vai vislumbrar garantias, né, desse estado, como também ele vai vislumbrar um lucro diante dos seus olhos, certo? A ideia de emprestar, a ideia de ajudar, né? Mas com certas garantias e visando sempre a lucratividade para o próprio Fundo Monetário Internacional, certo? Outro segmento altamente importante a nível mundial é a Organização das Nações Unidas, né? A conhecida ONU. A ONU, gente, ela foi criada em 1945, né, após a Segunda Guerra Mundial, com o principal objetivo de manter a paz e a segurança internacional. E a ONU se transformou a nível mundial em um dos grandes órgãos, né, a nível internacional. Então, hoje a ONU ela tem toda uma estrutura para se trabalhar a nível mundial mesmo, a nível internacional. Então, a ONU ela tem um certo respeito diante de todos os estados, né, de todas as nações, a nível mundial, e tem certos segmentos dentro da própria ONU, certas características, né, que são bastante contundentes do poder da ONU. Inclusive, eu queria que vocês dessem bastante olhada nos órgãos, nas agências vinculados à ONU, que está no livro de vocês na página 16, onde vocês têm lá todo um quadro que mostra a ONU com seus órgãos e a função de cada um, né? Então, assim, eu não coloquei aqui nos slides para não ficar uma coisa muito extensa, mas eu quero que vocês deem uma olhadinha posteriormente, com bastante cuidado, e qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem pedindo uma explicação sobre esse segmento dentro da própria ONU, tá certo, gente? Nós também temos que falar que dentro dessas organizações mundiais, existe uma ideia de integração cultural. Então, por exemplo, a Unesco, que está vinculada à ONU, né? Ela é a Organização das Nações Unidas para a Educação e a Ciência e Cultura. Então, a ONU ela não trabalha só com o aspecto econômico, com o aspecto de segurança internacional, mas ela vê que tudo isso está vinculado a outras partes, a outras ideias que tem que, vamos dizer, como se fosse um quebra-cabeça, onde cada peça tem a sua importância para formar o todo. Então, quando eu falo que a ONU ela vincula também a educação, a ciência e a cultura, porque nós sabemos que um Estado, para ele ser soberano, né, que um Estado, para ele ser economicamente ativo, para ele ter uma representatividade a nível internacional, ele tem que ter uma base educacional boa, ele tem que investir em ciência, ele tem que investir em cultura, porque tudo isso vai representar o seu próprio Estado. Então, não dá para a gente desvincular a economia da educação, da ciência, da cultura. Podem até falar o contrário. Podem até querer que a gente não entenda isso como parte de importância do desenvolvimento econômico de um país, de um Estado, né? Mas, sim, ela é importante, sim. Nós também temos dessas organizações mundiais e de integração cultural, nós temos aqui a Organização dos Estados Americanos, né, uma coisa mais vinculada aqui ao nosso continente, ao continente americano, a Organização dos Estados Americanos, Ibero-Americanos, né, que eu esqueci aqui, eu vou já corrigir daqui a pouco, gente, e nesse segundo aqui, eu esqueci de colocar, ó, vai ficar, vocês, íberos americanos, tá? Foi um errozinho na hora que eu fui fazer o nosso slide, gente. Por favor, me perdoem, tá bom?
aqui a Organização dos Estados Ibero-Americanos, certo? E, além disso, nós temos a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. Isso aqui ele está mostrando o quê? Que dentro da própria ONU, a Organização das Nações Unidas, nós podemos trabalhar mais criteriosamente, mais próximo do nosso continente, do nosso país, seja utilizando os aspectos da Unesco, que é totalmente vinculada, vincular a educação, a cultura e a ciência, das Nações Unidas para os países de uma forma geral, seja com a Organização dos Estados Americanos, que aí pega o nosso continente, e a Organização dos Estados Ibero-Americanos, que eu acabei esquecendo aqui, perdoe, gente, e como a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. Lembrando que nós fazemos parte aqui, da nossa América Latina, nós somos países da América Latina. Gente, essa foi a nossa explicação de hoje, Eu estou vendo aqui que o nosso videozinho foi altamente demorado, desculpa, mas quando a gente começa a explicar esses assuntos, a explicação rende. Mas a nossa aula não terminou ainda, porque aqui eu trago para vocês a nossa atividade de hoje, que é a atividade da página 19, as questões 1 e 2. Vocês vão copiar no caderninho de vocês vão responder e depois vocês vão enviar para mim no privado, a imagem da atividade de vocês. Peguem essa explicação, peguem esse vídeo, assistam em outro momento, na hora que vocês estiverem lendo o texto, do primeiro capítulo. Façam a parte de vocês, gente, por favor. É tão necessário para a gente não perder essa aprendizagem, para a gente diminuir as nossas perdas, Por favor, façam a parte de vocês, que eu estou tentando fazer aqui a minha, tentando levar uma explicação mais próxima daquilo que teríamos dentro da nossa sala de aula. Vamos diminuir os nossos prejuízos. Tenham uma boa semana e bom estudo. E estou aguardando a devolutiva de vocês da nossa atividade. Tá bom, gente? Obrigada, obrigada, obrigada.